Uma coisa é certa, se a gente acredita que as pessoas elas precisam ser ideais, que elas precisam ser perfeitas, como a gente pensa que é o jeito certo, que é o correto, a gente vai acabar se frustrando na maioria das nossas relações, para não dizer em todas, porque na verdade, né, quando a gente cria essa ideia e a gente alimenta essa ideia e passa a acreditar que essa ideia ela realmente é uma ideia que nos ajuda, que faz bem pra gente e que as outras pessoas elas estão erradas e que as outras pessoas não estão, né, sendo pessoas boas, não estão fazendo do jeito certo, não estão fazendo o que deveriam, a gente acaba não percebendo que a gente está sendo engolido por um bloqueio mental, por um padrão mental e emocional, é claro, de evitar a conexão íntima com a realidade do dia a dia, que é o quê? Lidarmos com pessoas, assim como nós, comuns, que têm suas características, que têm as suas qualidades, que têm os seus pontos mais fortes e seus pontos mais frágeis. E assim, ninguém aqui é diferente. Mas para esse perfil de personalidade que a gente está abordando aqui, esse é um desafio muito grande. Não porque a pessoa acorda e fala, nossa, hoje eu vou me frustrar com as pessoas, hoje eu vou idealizar um jeito específico de me conectar e vou achar que a pessoa está me tratando de forma estranha, que ela está me tratando mal e vou me afastar dela. Ninguém acorda pensando dessa forma. Mas a pessoa que vive esse perfil de personalidade que a gente está abordando agora, ela exatamente tem uma tendência a sempre olhar para o outro e perceber que está faltando ali alguma coisa, que tem algo ali, sabe, que não é daquele jeito, que não tem um encaixe. Sabe quando você está numa situação e você sente que o encaixe ali ele não aconteceu? Isso é comum? Isso é algo que pode ser um aviso? Isso é algo que pode ser um sinal de que realmente a gente precisa sair dessa relação? Isso é possível, com certeza. Tem situações que a gente percebe que não há um encaixe, que a gente está em um lugar que a gente não cabe ali, e realmente o que está acontecendo é a gente ter uma percepção de que não é com aquela pessoa, de que não é com aquele grupo, de que não é naquele trabalho, de que não é naquele ambiente. Mas se isso acontece sempre, se isso se tornou uma regra, se isso realmente é o que acontece no geral na vida de uma pessoa, aí a gente precisa olhar com um olhar diferente. A gente precisa parar e se perguntar: nossa, será mesmo que é sempre o outro que está acontecendo algo de estranho? Será que na verdade eu talvez não estou colocando nele uma expectativa muito maior do que aquilo que é a verdade dessa pessoa? Será mesmo que eu não estou atrás de uma ideia de perfeição na conexão que na verdade é só uma ideia na minha cabeça? Será que o meu modelo do que é uma conexão verdadeira, ela realmente é uma conexão na prática humana ou é apenas uma cena de filme? Porque, na verdade, né, a gente acaba muitas vezes tendo muita influência de séries, de filmes, aonde as coisas elas acontecem de um jeito, né, muito incrível, muito especial, muito específico e a gente acaba achando, né, que para ser feliz a gente precisa viver uma coisa parecida com aquela. E às vezes o que está acontecendo com a gente aqui é algo bacana, é algo legal e a gente ainda não está percebendo que aquilo é legal, que aquilo é bacana. Então, o tema de hoje é exatamente a gente poder, sabe, refletir, questionar. O que eu estou vivendo aqui agora, esse sentimento de desconexão, de desencaixe, é realmente um sinal para que eu siga ou para que eu converse com essa pessoa ou para que eu resolva algo aqui? Ou será que essa sensação de desencaixe, ela está, na verdade, mostrando um padrão mental, um padrão emocional interno, que enquanto eu não reconhecer ele, enquanto eu não perceber ele, enquanto eu não aceitar que eu tô com uma ideia de conexão que ela é muito além do que é real entre duas pessoas, eu não consigo dar o meu próximo passo, eu não consigo realmente criar conexões genuínas, criar conexões verdadeiras. Porque conexões verdadeiras, elas precisam que a gente aceite o lado humano do outro. Não estou falando aqui para a gente passar por cima dos nossos valores, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem o valor da liberdade e você está em uma situação onde o valor da liberdade a outra pessoa não tem ele, isso não vai encaixar. Realmente, o seu valor de liberdade é totalmente oposto ao valor, sei lá, de segurança da outra pessoa.
Uma pessoa que busca liberdade e outra que busca segurança são pessoas extremamente opostas. Não quer dizer que não vão ser amigos, não quer dizer que não possam conversar, que não possam ter um vínculo, mas uma convivência, dividir, por exemplo, uma jornada, isso já não é possível. Por quê? Porque são coisas extremamente opostas. Aquela pessoa que busca segurança, ou ela vai ter que atualizar o valor dela para adicionar o valor de liberdade e ser uma pessoa que busca liberdade considerando a segurança, ou a pessoa que busca liberdade vai ter que reconsiderar como ela lida com essa liberdade e se faz sentido para ela se adaptar, né, ao que é a segurança dessa outra pessoa, ou até mesmo conversar e chegar a um novo acordo do que é a liberdade, do que é a segurança para as duas pessoas e assim criar um equilíbrio entre elas. Mas o mais importante aqui é a gente realmente perceber que neste perfil de personalidade existe essa tendência, então, a buscar uma perfeição no outro e esquecer que as verdadeiras conexões, elas nascem de uma situação do dia a dia que não é ideal, sabe? Que a pessoa ela não é sempre a pessoa que a gente esperava que ela fosse. Ela vai ter comportamentos que às vezes vão desagradar, ela vai ter atitudes que vai ser totalmente diferente daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente imaginava. Mas quando a gente olhar para isso, a gente não imaginar e não pensar que a pessoa enganou a gente, que ela mentiu, ou que ela tá, sabe, tipo assim, fazendo algo muito feio, muito ruim. A gente simplesmente perceber, poxa, eu criei expectativas, né? Porque se essa pessoa ela não é igual eu pensava, então quer dizer que eu criei expectativas. Quer dizer então que eu estava querendo que ela fosse de um jeito diferente. E agora aqui eu estou percebendo e estou tendo a chance de olhar para essa expectativa que eu criei e questionar. Realmente, essa expectativa me faz bem? Essa expectativa que eu tenho sobre essa pessoa, ela realmente soma na minha vida? Vale a pena para mim continuar alimentando essa expectativa? Esse sentimento de frustração que eu estou tendo, que é uma consequência natural dessa expectativa que eu criei, eu realmente quero continuar sentindo ele ou eu quero abrir mão desse sentimento de frustração? Porque para eu abrir mão do sentimento de frustração, eu vou ter que olhar para a expectativa. Enquanto eu não abrir mão da expectativa, a frustração é uma consequência inevitável de uma expectativa que não foi realizada. Então essa tentativa que a gente tem de mudar o outro, essa tentativa que a gente tem de fazer o outro perceber que ele tem que ser diferente, a gente precisa refletir, na verdade, de uma forma diferente, que é os quê? O que eu posso fazer para que o outro, sendo ele, não me incomode? Ou, se o outro, sendo ele, me incomoda muito e para mim ultrapassa os meus limites, o que eu posso fazer para ficar bem? Ou, né? Será que não é o momento de eu seguir o meu caminho, de eu seguir a minha jornada, de eu realmente, sabe, agradecer essa pessoa pela experiência, pelas trocas e eu seguir o meu fluxo? A gente precisa ter essa maturidade, ter, sabe, essa clareza de perceber que o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso sonho, o nosso caminho, nem sempre ele vai encaixar com o de outras pessoas e a outra pessoa não está errada em ser assim. A outra pessoa não está errada em ser diferente. E a conexão que a gente pode construir com pessoas saudável, ela nunca vai vir das expectativas e dos ideais do que a gente acha que a pessoa tem que ser ou tem que não ser. Eles realmente vão acontecer quando a gente começar a construir vínculos mais profundos, que é conhecer a pessoa do jeito que ela está nesse momento, e isso estando de acordo com os nossos valores, a gente aprender, sabe, a lidar com isso, a confiar nessa relação, a estabelecer ali uma troca genuína, sabe, a gente poder dar e receber sem que a gente fique frustrado ou achando que o outro deveria mudar. Se fez sentido para você esse conteúdo, peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu comentário, o seu like e, é claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. A gente se vê amanhã. Até o próximo. Tchau, tchau.